Olha só o que o Thiago Life falou sobre o Vasco e sobre a partida de ontem. Assista o vídeo até o final. Cara, desse jogo, assim, é clássico, é jogo grande e é um Vasco diferente, né? Eu acho que é um Vasco que, já, como a gente vem conversando aqui, é um Vasco muito difícil de derrubar, um Vasco com muito espírito, com muita luta, com muita entrega, um Vasco que reconhece as limitações que tem e sabe lidar com elas, embora ainda tenha alguns momentos de desorganização. Vocês devem lembrar que no meio da semana eu mostrei para vocês o jogo da Copa do Brasil, um dos gols que o Vasco tomou, que tinha dois jogadores do Vasco no meio, eram 4-2-4. Lembra que eu mostrei para vocês os jogadores do Vasco tomando uma pressão e sai o gol do Atlético Paranaense, né? Ontem, de novo, o Vasco, num jogo desse, que é um jogo daqueles de detalhe, como eles falam, desarrumado em alguns momentos. E não dá para você jogar desarrumado contra o Flamengo. Esse aqui é o início da jogada do gol do Flamengo. O Flamengo já depois Mais um tinha botado a grande bola na passe do trave. Léo Ortiz. Então, Isso já vem acontecendo sistematicamente também. Achou um bom passe, também tinha um impedimento depois, mas ele achou um baita de um passe, acho que foi pro Gerson até. Reposição rápida do goleiro, mas olha como tá tudo desarrumado. A gente fala do futebol em linha, você tem 4 jogadores do Vasco marcando o árbitro, nesse momento, certo? Léo Ortiz pega na bola e você vê que o Wesley tá passando sozinho, indicando que ele tem espaço, e o próprio Gerson, que tá ali perto do Canedo, tá com o braço esquerdo já indicando, falando, olha o tamanho da Avenida Piton aqui, porque o Piton tá marcando o Gerson. O Piton tá aqui, ó. O Piton tá do lado da camisa do Romário. O Piton tá bem ali, marcando o Gerson. Não, e assim, responsabilidade ali dos outros ali, né? Payet, Tá quem tudo mais bagunçado, ali, né? tudo bagunçado. Então se você for olhar, tá aqui, ó, 4 caras marcando o Klaus, o Gerson já indicando que tem um espação aqui em cima, o Piton ali meio que perdido, e a defesa do Vasco já toda zoada aqui atrás, assim, já tá bagunçado. Quando a gente mudar para a segunda foto, que é a da sequência desse lance, que é quando o lateral, o Wesley, pega na bola, que é essa aqui, ó, ataque do Flamengo, momento 2. Quando ele já domina a bola, tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Vasco correndo de costas, o árbitro tá melhor posicionado do que eles. E você vê... Tá 5-4, né? O Piton, ele vai ter que sair para marcar o dele, que é o lateral. Bate lateral com lateral. O Gerson, inteligentemente, falou, vai ficar um espação, é aqui que eu vou. Ele entra no flanco esquerdo do Vasco. A defesa, olha o posicionamento da defesa, a gente fala em defesa em linha, tem um triângulo de zagueiros do Vasco, com 3 jogadores do Flamengo, Carlinhos aberto aqui, uma bagunça completa. E dali sai o gol. Tanto que o Gerson sai apontando para a cabeça, porque eles foram inteligentes. A jogada foi inteira armada pelo Flamengo, com inteligência. Fala, Canedinho. Inclusive o fato da bola ter ido no Arrascaeta, e o Arrascaeta, eu tive a impressão também que ele conseguiu entrar na cabeça do Léo Pelé e fazê-lo ficar naquele milésimo de dúvida se Concordo. o Arrascaeta vai cortar para um lado ou ele vai entregar para o Gerson. O Gerson finaliza sem ninguém, que era o Léo, né? Sem nem ter chance de dar um carrinho. E aí, então, tudo que o Flamengo foi inteligente nesse lance aqui, o Flamengo foi muito burro, como eu estava falando para vocês, na hora de tomar o gol de empate. Tanto que eu tirei essa foto da tela para mostrar para vocês lá do Premier. Esse é o momento, essa é a área do Flamengo nesse contra-ataque. Tem 4 jogadores do Vasco contra 2 do Flamengo. Isso não existe. Não, isso é bizarro mesmo. Isso é... Cara, aí 2 pontos que podem fazer falta, porque muito torcedor rubro-negro ontem já fala, então avisa logo que já desistiu do brasileiro, né? Porque o Flamengo deixar de ganhar um jogo desse numa corrida agora que tende a ser de pouquíssimos pontos perdidos, o Flamengo, mesmo tendo um jogo a menos, já não tá mais ali ele só chegaria no Palmeiras, né? Não mais no Botafogo, com esse jogo a menos. Então, cara, complicado demais o Flamengo levar um gol desse, é a sensação de que o Flamengo foi muito melhor, né? E termina o jogo, logo depois o Vasco tem até uma chance, já pensou se o Vasco vira? E é o Fabrício Loucura, Bruno né? que tá aqui, né? O Fabrício Bruno chegou, né? Deu tempo, porque ele é o Speed, né? Ele é o Sonic da zaga. Ele chegou, mas de resto, cara, o Léo Pereira nem sei onde tá, né? Essa imagem tá voltando lá, ainda deve estar na meia-lua. Sim. É aí, gol do Vasco. Legal Então, demais. Não, alguém não chamado Verratti, né, fez o gol, então uma boa notícia também para o Vasco, e mais legal ainda de ter sido do Felipe Coutinho, representou muito, assim, acho que muito torcedor que fez fogos, né, fez festa na volta dele. O Léo dele. Pelé chegou antes do Léo Pereira, só para você. O Léo Pelé já tá comemorando o gol aqui, pô. Isso é o Ladari chegou antes, que isso? Ó, o Léo tá conversando com o juiz ali agora, pedindo pênalti, mas não aconteceu nada. Então eu entendo futebol também... futebol é legal por isso, né? Por dar oportunidade dessas histórias serem escritas,
mesmo, cara, um roteiro super inesperado, né? E terminou por ser um roteiro muito bacana também, assim, com o torcedor do Vasco. Vasco vivo, né? Temos uma Copa do Brasil com potencial Flamengo e Vasco na final, né? Então tem coisa boa por vir ainda nesse fim de temporada. E o Vasco em oitavo, né? O Vasco então briga por uma vaga na Libertadores, como eu estava dizendo no Canedinho, ainda tem a Copa do Brasil, então o Vasco está com um ano bom, um ano bem encaminhado, um ano que melhorou muito do sofrimento que o Vascaíno teve nos últimos, né? Muito. Pro que foram os últimos meses, 777, que É cara, verdade. não faz tanto tempo Esse você ano. vinha aqui alertar. Este ano. Pouquíssimo tempo, né? Até o Pedrinho assumir. E detalhe, Pedrinho ainda não arrumou um comprador, então o Vasco continuou com uma situação financeira. Verdade. Né? A notícia boa, talvez a melhor, a reforma de São Januário está para sair, está para começar aí na virada do ano, mas o Vasco ainda não tem um comprador. O que vai ser do futebol do Vasco? Qual é o orçamento? Qual o tamanho do orçamento? O que o Vasco vai ter de dinheiro para o ano que vem? Então, diante dessas circunstâncias, o Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil, em oitavo no Brasileiro, pode cair para o nono hoje, pô, maravilhoso. Né? Tá maravilhoso. Rapaziada, essa análise do Thiago Lives foi demais. O cara falou tudo sobre esse Vasco. Se você curtiu o vídeo e a análise, já deixa o seu like aqui embaixo. Comenta o que achou da partida e, é claro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso Vasco. Até o próximo vídeo.